aliás, nós começámos nessa divulgação como um dos pontos centrais da atividade da associação com o Exílios 1 e o Exílios 2 e agora completamos a trilogia com este Exílios 3. Eu não sei se o Arthur quer que eu avance diretamente para falar um pouco sobre o Exílios 3, mas neste Exílios 3 nós demos, digamos assim, um pequeno salto que eu considero muito importante de caráter qualitativo. Ou seja, no Exílios 1 e 2 nós tivemos narrativas de, portanto, exilados em toda a Europa, exilados portugueses que se recusaram a fazer a guerra colonial e que, portanto, saíram de Portugal para procurar refúgio na Europa, homens e mulheres. E neste Exílios 3 nós partimos também dessas narrativas individuais, mas procuramos organizá-las em torno de temas. Isto para quê? Para, digamos, darmos um passo avante na reflexão sobre o que foi o exílio destas centenas de milhares de jovens, homens e mulheres que saíram de Portugal. E, portanto, organizamos estas narrativas em torno de grandes temas. No fundo, são 19 fotografias de cada um deles, seja o Portugal antes de Abril, seja a viagem, que se revelou ser um ponto muito importante, nomeadamente a viagem do Sud Express é quase mítica, não é? Os primeiros tempos nos países de acolhimento, como é que foram para cada uma destas 19 pessoas, a procura de trabalho, a procura de condições de vida, as atividades profissionais que desenvolveram, as atividades políticas nos países de acolhimento, enfim, nós identificamos uma dezena de temas em torno das quais organizamos estas 19 narrativas, que no fundo são 19 fotografias, quer do Portugal antes de Abril, quer depois do exílio. Há essa diversidade geográfica, digamos assim, e ela é muito importante até para perceber como é que cada um dos países europeus, digamos assim, reagiu ao Estado Novo, ao regime autoritário e totalmente perseguidor das liberdades que foi o regime do Estado Novo, como é que cada um dos países reagiu, digamos, a essa realidade. Isso também é muito importante, aliás, nós incluímos nesta terceira publicação, as páginas centrais são dedicadas às organizações que em diversos países europeus ajudavam, digamos assim, os refugiados políticos portugueses na sua nova vida, não é? E dedicamos, digamos assim, de certa forma, uma homenagem a essas organizações que foram tão importantes para, digamos, a integração social, profissional e até de militância política desses jovens, que na altura eram todos jovens, não é? Homens e mulheres que saíram de Portugal. E, por exemplo, até pela minha experiência própria, posso dizer que eu tive... Sim. Aliás, quer dizer, havia duas figuras, digamos assim, na Suécia. Havia a figura do exilado político e havia a figura do refugiado político. O exilado político, o asilo político era dado a pessoas que comprovadamente eram perseguidas, camaradas que estavam em perigo de ser presos em Portugal, camaradas que desertavam e que, portanto, tinham sobre eles ameaças violentas de represálias do regime do Estado Novo. O estatuto de refugiado político era dado, por exemplo, a refratários, não é? Mas o panorama, obviamente que a grande maioria, a esmagadora maioria dos jovens, torna a frisar, homens e mulheres que foram obrigados a sair de Portugal nesse período,
o peso do país de França é incomparável com o dos outros países da Europa, não é? A maior parte dos nossos jovens dirigiram-se para a França, até porque a Suécia, digamos, estipulava regras muito restritivas de acolhimento, não é? Por exemplo, só para o Arthur e os seus ouvintes ficarem a saber, nós não podíamos permanecer mais de 24 horas noutro país europeu, portanto tínhamos que ir diretamente para a Suécia, porque senão não éramos aceitos, não é? Mas as diferenças eram muitas. Nós estamos a trabalhar numa outra publicação dedicada, digamos, às mulheres. Sim, mas só para lhe dar um exemplo, por exemplo, na Bélgica o estatuto de refugiado político, de acordo com o testemunho de uma camarada, só era dado mediante a renúncia a qualquer atividade política. Por exemplo, na Bélgica, não sei se em França, na altura, a situação era idêntica, mas na Bélgica era isso que se passava, ou seja, na Suécia nós não tínhamos qualquer limitação a esse nível, portanto isto mostra bem a diferença de acolhimento e até de percepção da realidade política portuguesa entre os diversos países europeus. Eu torno a dar o exemplo da Bélgica. Na Bélgica, digamos, os agentes de informação da PIDE estavam muito presentes junto quer de toda a imigração, quer dos refugiados políticos, não é? E, portanto, isso, aliás, há testemunhos, vários testemunhos desses, digamos, dessa presença e dessa colaboração entre a PIDE e as polícias francesas e, sobretudo, belga, holandesa, etc. Quando eu estive exilada na Suécia, nós não sentíamos muito esse peso. O que não quer dizer que, digamos, a situação também não existisse, mas eu penso que a colaboração efetiva entre polícias é uma situação que se verificou muito mais ao nível francês, belga, mesmo holandês, do que, digamos, nos países nórdicos, não é? Eu diria que é um traço comum a 100% de todos os testemunhos, quer nos primeiros 2 volumes do Exílios, quer neste terceiro. Aliás, uma matéria que será interessante de aprofundar é o impacto que toda essa atividade política de homens e mulheres no exílio teve, por exemplo, na grande adesão da população que estava imigrada nesses países de adesão ao 25 de Abril. Porque o trabalho que foi realizado foi um trabalho extraordinário. Foi desde a alfabetização, eu, por exemplo, pessoalmente, era a minha atividade central na Suécia, aliás, paga pelo governo sueco, da alfabetização junto das mulheres imigrantes na Suécia, o trabalho nas associações culturais e recreativas, através do teatro, através da criação de bibliotecas, o trabalho nos sindicatos e nas fábricas. Quer dizer, os tais 150 mil jovens que o Arthur falava há pouco e que saíram, aproximadamente terá sido esse número, foram para os seus países de acolhimento e junto dos imigrantes, e não só, mas fundamentalmente junto dos imigrantes, encetaram todo um trabalho de mobilização, de consciencialização política, que foi fundamental depois para o Portugal de Abril. E isso é um... Diga. Exatamente. Não, sabe que esse aspecto é um aspecto que tem sido um pouco, como é que hei de escolher a palavra, tem sido um pouco descurado, porque nós temos diversos tipos de mulheres que se exilaram, mas temos talvez milhares de mulheres que acompanharam os seus companheiros.
porque obviamente elas não foram desertoras nem refratárias, porque nessa altura as mulheres não integravam as Forças Armadas, mas são mulheres que acompanharam os seus maridos, os seus namorados, os seus companheiros no exílio. E essas mulheres foram estruturantes do ponto de vista da intervenção cultural e da mobilização política no exílio. Todas elas se dedicaram às atividades de alfabetização, às atividades junto das mulheres imigrantes, na consciencialização, portanto, dos seus direitos enquanto mulheres. E essas mulheres tiveram depois um papel muito, muito importante no regresso a Portugal no 25 de Abril. Em que matérias, por exemplo, nas matérias ligadas à luta pela introdução na legislação dos direitos das mulheres, à luta, por exemplo, pelo reconhecimento do direito ao planeamento familiar, à exigência da legalização do aborto, aos direitos de igualdade na família. Quer dizer, essa presença feminina no exílio, que foi motivada por diversas razões. Eu referi aquela que terá levado mais mulheres ao exílio, mas temos mulheres também perseguidas, mulheres que corriam o risco de ser presas, mulheres que tiveram que fugir de Portugal porque senão poderiam, digamos assim, ter consequências graves por parte da PIDE. Essas mulheres depois tiveram uma intervenção muito importante no exílio, junto dos imigrantes sobretudo, e trouxeram, como eu já referi, trouxeram depois para Portugal essa luta pela introdução na legislação portuguesa dos direitos das mulheres, porque, como o Arthur sabe, a legislação portuguesa a gente esquece, porque só passaram 50 anos, mas há 50 anos as mulheres estavam privadas praticamente de tudo. Eu ainda hoje há muita coisa por fazer, exatamente. Exatamente. Exato. Ora bem, é muito simples, portanto, podemos fazer a encomenda antecipada do livro. Não há um número, portanto, obrigatório de encomenda de livros, cada um encomendará os livros que necessitar, que quiser, para si próprio ou também para oferecer, para dar. E, portanto, eu convidava todos realmente a apoiarem esta iniciativa. Como as pessoas sabem, a associação não tem fins lucrativos, portanto, vive das cotas dos seus associados e das iniciativas que vai tendo, nomeadamente do livro, e, portanto, é enviarem o seu desejo de encomenda para o mail geral@aep6174.org e fazerem a sua encomenda, que nós entraremos em contacto e enviaremos o livro assim que ele sair, que deve estar por dias.